direção, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu pensei o que eu iria falar hoje. E uma coisa que, assim, me fez eu escolher esse tema está relacionado com os problemas das pessoas aqui, né? Problema de saúde, porque eu ouço assim, todos nós falamos, nossa, como é duro quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença grave, né? E a gente se coloca no lugar daquela pessoa e fica pensando assim, o que se passa no coração daquela pessoa. E uma das coisas que eu acho que passa é o medo. Nós temos medo, né? Então eu escolhi esse tema, medo, sabe? E quais são as palavras que podem nos trazer assim uma esperança e uma compreensão melhor desse medo? Porque, na verdade, se a gente pensar, o medo é uma sensação desagradável, desencadeada por a percepção de alguma coisa que possa agredir a pessoa. Se a gente for pensar, o medo é algo que faz parte de nós. Inicialmente, o medo, ele não é uma coisa ruim e nem condenável, porque esse medo, ele foi colocado em nós como uma arma de defesa. Em muitas circunstâncias, nós temos medo porque sabemos que a gente corre um risco, não é? E ele é necessário, assim, para a adaptação da pessoa ao ambiente. Isso é normal. É uma resposta aversiva, né? Seja física ou mental, e cuja função é preparar o indivíduo para uma agressão possível do ambiente, né? Isso a gente vê no ser humano e vê também nos animais. Os animais têm reações de medo, né? Mas esse estado aí de alerta pode se tornar patológico, né? Ou se tornar uma fobia. Pessoas que vivem durante muito tempo numa situação assim de medo, de temor, geralmente essas pessoas desenvolvem uma ansiedade, uma fobia, né? E na verdade, a fobia é uma antecipação de alguma coisa que vai acontecer, às vezes nem vai acontecer, e aí a gente tem aí os quadros de ansiedade, e a gente está vivendo num mundo hoje ansioso. Porque, na verdade, as pessoas desenvolveram ao longo do tempo, ainda mais agora com a tecnologia, uma série de ansiedades em relação ao mundo. Então, na palavra de Deus, nós vamos encontrar uma série de advertências para que nós não tenhamos medo, né? Então, o medo é descrito lá em Romanos 8,15 como escravidão, como uma escravidão. Porque se a gente pensar no escravo, né, antigamente nos escravos, eles tinham um temor excessivo, porque eles corriam o risco de apanhar, serem mortos, né? Então, em Romanos 8,15 diz assim: pois não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O que essa passagem está nos falando? Quer dizer que nós podemos ser libertos dessa escravidão do medo, sabendo que
nós somos filhos de Deus. Esse espírito de adoção, nós somos filhos do Senhor. Nós somos adotados, por isso nós podemos clamar, Abba, Pai, tá? Também o medo é descrito como tormento, como algo que está ali na cabeça da pessoa atormentando. Analise uma pessoa que tem medo, ela tem como se ela tivesse com incêndio na torre, né? Na torre mental. Em 1 João 4,18, diz assim, ó, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, se você permanecer deixando que o medo te invada, tá? Quando você não busca o Senhor, isso aí vai se tornar um tormento em você, né? E também o amor se afasta. Por que o amor se afasta? Quando eu li esse texto, eu falei, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que quer dizer esse trechinho aí para nós? Quer dizer o seguinte, olha, que na verdade você não crê no amor de Deus, que Ele te cuida, Ele está do teu lado, Ele é alguém que está permanentemente com você. Então, se eu creio no amor de Deus, não há por que temer, né? Muitas vezes, a frase não te espantes, que quer dizer desesperar, entrar em pânico, segue a recomendação para não temer. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias passagens, desde lá do Antigo Testamento até no Novo Testamento, sobre não temas, não te espantes, né? Então, a gente não deve estar se preocupando com provisão, com inimigos, com morte, com guerra, com dias maus, com futuro, com a segurança, com a saúde, sofrimento. Tudo isso são preocupações humanas, mas que nós devemos ter uma visão diferente disso, não ter medo, saber que nós podemos passar, porque no mundo tereis aflições, nós vamos passar, mas de que forma nós vamos passar? Então, eu arrolei aqui algumas razões para você não ter medo. A primeira razão está lá em Isaías 44:10. Isaías 44:10. Aliás, esse texto é usado de formas diferentes em outros autores. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa palavra final aí, destra fiel, quer dizer, Deus é fiel conosco, nós que somos infiéis. E Ele está nos alertando para você não deixar a tua casa entrar assombração, a sua casa mental, o seu interior, porque Ele está com você, né? Então, você é uma criação dEle. Ele luta, outra razão, Ele luta por você. Lá no livro de Êxodos 14:13 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. É a época que o povo estava reclamando. Mas o Senhor pelejará por nós, pelas nossas dificuldades. Outro ponto também, para não ter medo, você é amado. Você é amado por Deus. Lá em 1 João 4:9 diz
Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Quer dizer, Jesus morreu por nós, sofreu por nós. Isso é o quê? É ódio? Não, é amor. Por que ter medo? Ele pode nos amparar. E uma outra razão, ele é seu auxílio, ele é o seu auxiliador. Lá em Hebreus 13:6 diz assim: afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Bom, na verdade, eu tinha pego o Salmo 27, que diz assim, que eu anelo pela presença de Deus. No Salmo 27, nós temos assim, ora uma situação em que a pessoa está desesperada, temerosa, com medo, e ora assim, a confiança em Deus. É um Salmo de Davi. Se vocês quiserem ler em casa para fazer uma reflexão, eu não vou ler, tá? Porque ele é meio longo, mas é um salmo, ao mesmo tempo que é a descrição do sentimento do autor, e ali também a busca e a confiança no Senhor. E o que eu quero deixar assim ao final dessa reflexão sobre o medo? O medo faz parte de nós. Quando a gente tem uma notícia ruim, a gente se acelera, não é? Seja ela um acidente, uma doença, uma perda de um bem, né? A gente fica acelerado. Qual a atitude saudável que a gente tem que ter? Bem prático assim. A primeira coisa, gente, eu estou aprendendo a fazer isso comigo, porque eu já tive e ainda tenho o resto da síndrome do pânico. E pânico é medo, não é? E é uma arapuca. O pânico é uma arapuca contra você. Então, quando eu começo a perceber que eu vou entrar numa ansiedade, a primeira coisa que eu faço é o que eu estiver fazendo, para tudo, eu sento, eu respiro. Que é uma indicação, aliás, terapêutica. Respirar profundamente, soltar o ar, prestar atenção na sua respiração, sabe? Soltar pela boca, voltar. Inclusive, uma vez eu vi que os cachorros fazem isso quando estão em estado de estresse muito grande. Ele respira e faz, sabe, daquela estocada assim. Então, é uma forma de, primeiro, você lidar com o medo. Mas um outro procedimento que eu costumo fazer é pensar assim, bom, nesta hora, o que humanamente eu posso fazer? Que solução que eu tenho? Quando eu vejo que humanamente eu não posso fazer nada, eu não vou me acelerar mais. Aí eu peço a Deus, eu falo, Senhor, me ajuda nessa hora, eu faço uma oração, eu vou esperar, vou aguardar. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Vocês sabem que eu tenho um problema com a minha irmã. A minha irmã tem as coisas dela, ela tem uma cuidadora, e hoje eu estou lá em casa, estava ocupada preparando isso aqui, lendo, e aí recebo um telefonema, e é uma moça que presta serviço para ela, não é a cuidadora. E ela costuma ligar para mim e me acelerar, porque ela fala assim, nossa, a Joyce sumiu. Foi dessa forma. Desapareceu, nós já procuramos para tudo quanto é lado e nós não estamos achando. Eu falei, vocês já procuraram na casa da frente, na vizinha e tal?
Não, já procuramos, não tem, glória, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, calma, eu vou descer. Mas antes de eu descer, o que eu faria normalmente era assim. Eu sentei, respirei, falei, bom, Senhor, eu vou aguardar um pouco. Vou aguardar um pouco, venha em meu socorro, me ajude, Senhor. Eu coloco o Senhor à frente dessa situação, porque eu de mim, o que eu vou fazer? Vou procurar como os outros procuraram e não acharam, né? Mas no que eu estou fazendo isso, o telefone toca novamente. Ah, chama, estava colada ali na vizinha. Então, adiantava eu sair correndo, me acelerando, né? E uma coisa que eu também, assim, através de uma reflexão, é pensar assim, muitas vezes, né? Bem, há coisas que eu não controlo. Há coisas que a gente não controla na vida. Por exemplo, eu fiz um exame, me deu um diagnóstico que não é favorável a mim, e eu agora começo a viver em função daquele diagnóstico. E eu começo a criar um fermento ruim dentro de mim. Ou seja, vou ficar pior, eu vou morrer, eu não vou sarar. Quer dizer, as atitudes que a gente tem são de desconfiança em Deus, certo? Ao invés da gente falar, Senhor, eu confio, eu entrego em suas mãos, você começa a caminhar de uma forma ousada, assim, como se você fosse Deus, fosse onipotente e soubesse de todas as coisas. Esse é o grande mal das pessoas medrosas, ou que têm medo, seja do que for. Às vezes é uma coisa real, concreta, mas tem coisas que você não resolve, só Deus vai resolver. Por exemplo, hoje a gente está aqui para orar por pessoas por diferentes problemas. Qual o problema mais grave? Não estou dizendo que os outros sejam menores, mas qual é o grande mal pelo qual a gente tem orado continuamente aqui? As pessoas que têm câncer. Mesmo a pessoa que tem câncer, o que ela pode? A palavra diz, o que você pode acrescentar a mais além daquilo? Você não acrescenta nada com a sua preocupação, com o seu medo. Você acrescenta sim, com oração, com fé e com esperança. Amém? Então, nós vamos orar agora, tá, gente?